A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, esse rapaz aí que aparece no vídeo, o nome dele é Geiso Ferrer, né? Ele é do canal Além da Fé e ele fez esse trabalho aí, a Bíblia apoia a escravidão. Aí ele saiu nas ruas para perguntar aos cristãos nas ruas, segundo ele botou lá, foi perguntar aos cristãos. Só que tem pessoas ali que não conhecem nem a Bíblia, ou seja, não são cristãos, né? Aí vem a primeira mentira. Olha só, como é feio uma pessoa mentir, né? Ele faz as seguintes perguntas de um livro que apoia a escravidão e ele vai usar Levítico e Êxodo, né? E vai usar 1 Pedro, Efésios e Timóteo. Mas eu fico surpreendente como uma pessoa tem tanta malícia assim, porque olha só, o livro de Êxodo e Levítico foram atribuídos a Moisés. Moisés viveu 1500 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo. De Jesus Cristo até o ano em que estamos, já se passaram mais de 2000 anos, são 3500 anos. E ele saiu assim na rua dizendo, olha, estão vendendo esse livro aí, esse livro está apoiando isso ainda. É um pouco de ser vergonhice, né? Um pouco de, assim, de muita mentira, eu acho, da pessoa falar isso. Como é que você pode falar que um livro está apoiando uma coisa, que esse livro tem relatos de mais de 4000 anos para trás ali, né? Se você juntar de Jesus e entre Moisés, 1500 com mais de 2000, 3500 anos para trás, né? Que aí vai falar sobre Êxodo e Levítico. Aí ele fala, ele diz, olha, 1 Timóteo 6,1, a pessoa pergunta. Aí vamos ver o que tem em 1 Timóteo 6,1, olha só. Tá aqui a Bíblia, certo? Vou abrir aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Você assiste o vídeo dele e vai olhar se ele está falando a verdade. Porque eu fiquei triste agora com uma pessoa pode mentir tanto assim. Ô Jason Ferreira, por favor, hein? Olha, ó, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Olha o que se trata aqui. Diz assim a palavra de Deus. Dos senhores e dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem seus senhores dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Por exemplo, eu sou servo do lugar que eu trabalho, mas eu não sou escravo. Eu tenho um senhor lá, ele que é quem paga meu salário. Então, por mais que ele chegue chateado um dia ou fale alguma coisa, eu tenho que saber perdoá-lo, né? Saber entender o motivo ali pelo qual ele está falando, saber se eu errei a esse ponto para ele vir falar dessa maneira comigo, porque como eu sou cristão, aqui diz, para que a doutrina não seja blasfemada, né? Aí o versículo 2, ele falou só um, mas eu vou ler o 2, ó. Os que têm senhores, no caso crentes, ele não falou isso, não os tratem com desrespeito, porque são irmãos, mas sirvam melhor ainda, porque são crentes e amados os que desfrutam do seu bom serviço. Ensine e recomenda estas coisas. Aqui não está falando de escravidão não, Jason. Está falando de servo no sentido de você trabalhar para alguém. Se você trabalha para uma pessoa, você é servo daquela pessoa. Não está falando nada de escravidão. Agora, olha só o que a palavra vem embaixo. O falso ensino e a verdadeira riqueza. Este homem, ele disse que já foi cristão, ou que se ele fosse cristão ele não largaria, né? Porque o verdadeiro cristão ele não abandona a fé. Esse aí é um falso cristão que agora ele vem dizendo que é ateu e pede dinheiro às pessoas, né? Que é uma coisa mais ridícula ainda, né? Para ver que nem todo cristão pede dinheiro, mas há ateus que já estão pedindo dinheiro e questionando, ou seja, é o hipócrita. Ele fala que os homens pedem dinheiro e ele mesmo pede no canal dele. Aí você pode ver no vídeo. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus ela bate justamente com essas pessoas que querem ser corretas. Diz assim, ó, se alguém ensina falsa doutrina, ele diz que Deus não existe, né? Então é falsa doutrina. E não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que está de acordo com a piedade, é prepotente, ele é prepotente, ele chega para as pessoas mentindo, dizendo que é um livro que está apoiando a escravidão. Sabemos disso, só se for uma criança, porque todo mundo sabe que a gente não vive mais o tempo da escravidão, mas já existiu no Brasil escravidão, já existiu em vários lugares aí escravidão, né?
Mas aqui não se trata de escravidão, se trata de servo no sentido de você trabalhar para alguém. Mas esse homem é muito prepotente. Aí diz, ó, e nada entende, mas tem desejo doentio por controvérsias e disputas acerca de palavras, cujo resultado é inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, disputas sem fim entre homens e mentes pervertidas. O cara que tem uma mente pervertida, né? Privadas da verdade. E ele tem a mente privada da verdade. Ele não consegue ver a verdade de Cristo. Por isso que ele não entende, nunca entendeu. E nunca vai entender se não se arrepender. Que pensam ser a piedade fonte de lucro. Aparta-te dos tais. Então, poderia até ler mais aqui, ó. Mas aqui você já está. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar. Então aqui eu sou do canal Todo Sobre um Cristão, estou dando essa respostazinha aí ao Jason, né? Ele vai falar aí neste vídeo, você assista se você tiver interesse, ó. A Bíblia apoia a escravidão. Então aí você está vendo que foi mais uma jogada dele, né? Porque só uma pessoa que não tem conhecimento das leis do país onde mora, aqui o Brasil, que sabe que a escravidão acabou, sabe que a Bíblia não apoia a escravidão, e que vai fazer um jogo desse com pessoas na rua que vai passando, e ele afirma ali, ó, fui perguntar, deixa eu só melhorar aqui, fui perguntar aos cristãos nas ruas. Eles não eram cristãos. Pergunte e vá dentro de uma igreja. Dá uma dica para você, vá numa igreja, procure um pastor e fala assim, eu quero conversar sobre a Bíblia e dizer aqui algumas coisas, e deixa o pastor mostrar na Bíblia o que realmente está falando, para que você não passe mais vergonha, Jason Ferreira. Ficou feio para você aí. Ainda tem mais outros aqui, eu vou fazer com Pedro, vou fazer com Provérbios, Levítico e Êxodo, mas já dá para ver que você não é uma pessoa que merece confiança, infelizmente, né? Eu estava tentando ver alguns vídeos dele, mas já vi que uma pessoa que não tem palavra, que usa de malícia, que pega pessoas que não são cristãos e bota no seu vídeo dizendo que são, já é uma prova que a pessoa não merece confiança e que é mentiroso. Ainda bem que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, né? Bom, eu sou do canal Tudo Sobre um Cristão, graças a Deus eu não peço um centavo a ninguém, graças a Deus com a saúde que Jesus Cristo tem me dado, eu trabalho, tenho o meu emprego, pago a minha internet, estudo aqui as escrituras e coloco para quem quiser ver. E essa é a minha resposta ao Jason Ferreira e a todos os ateus, né, que têm sido manipulados por ele para não acreditar na palavra de Deus. Mas a palavra diz que aquele que não entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo e aceitar como único e suficiente Salvador, após sua morte, será julgado e condenado e não terá direito à vida eterna, né, ao lado do Senhor Jesus Cristo, e sim a condenação eterna. Bom, você pode falar agora que não crê, mas um dia a palavra afirma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus é o Senhor. E naquele julgamento, né, uns vão para um lugar que eu não desejo para ninguém, nem mesmo para um ateu eu desejo que ele vá para um lugar chamado inferno, o qual a Bíblia e o Senhor Jesus Cristo testifica que existe.